Bom, vamos falar então de William Shakespeare, né? Quem foi William Shakespeare? Shakespeare é o poeta e dramaturgo mais famoso de todo o mundo. Ele nasceu na cidade de Stratford-upon-Avon, na Inglaterra, no dia 23 de abril de 1564. Mas também pode ter sido no dia 21 de abril, no dia 25, 24, né? O fato é que o único documento que dá alguma pista sobre o dia do seu nascimento é o registro do batizado, que ocorreu no dia 26 de abril de 1564, na Igreja da Santíssima Trindade, em Stratford-upon-Avon, lá na Inglaterra. Como na época o costume era batizar as crianças 3 dias depois do nascimento, presume-se que ele tenha nascido no dia 23, no dia de São Jorge, padroeiro da Inglaterra. Mas ninguém sabe exatamente. Somente seus pais poderiam, né, dar alguma pista sobre isso, mas eles, infelizmente, já partiram dessa para melhor. Por isso, vamos considerar o dia 23 de abril como o dia do nascimento, o dia do aniversário do nosso querido Will. Esta é a forma que eu vou tratar o William Shakespeare daqui para frente, né? Uma forma um tanto mais íntima, né? O Will. O pai de Will, o Sr. John Shakespeare, era um luveiro. Os luveiros eram os caras que faziam luvas, mas ele também era um comerciante de lã, de cereais e até emprestava dinheiro a juros para as outras pessoas. Ou seja, o cara se virava nos 30, né? A mãe de Shakespeare se chamava Mary Arden e era filha de um nobre cavalheiro chamado Richard Arden. Dizem as más línguas que o nosso Shakespeare, o nosso Will, ou seja, o pai do Will, né, foi muito esperto e deu o famoso golpe do baú ao se casar com a dona Mary, que herdou todos os bens do pai. William Shakespeare, nosso Will, nasceu em uma casinha muito bonita que era usada também como depósito de lã e fábrica de luvas do seu pai. Imagine a bagunça que o pequeno Will e seus irmãos faziam quando resolviam brincar no depósito de lã. Essa casa existe até hoje e pode ser visitada pelos turistas lá na Inglaterra, em Stratford-upon-Avon, né? Naquele tempo, as pessoas não viviam muito. Poucas crianças sobreviviam até se tornarem adultas. Então, podemos dizer que o Will escapou por pouco. Ele sobreviveu num tempo em que as pessoas não sabiam da importância da higiene. Não existiam privadas, por exemplo. A galera fazia o número 1 e o número 2 num balde e nem se dava ao trabalho de jogar longe de casa. Às vezes, os baldes eram esvaziados através das janelas, na rua mesmo. Imagina, deve ser por isso que todo mundo usava chapéu naquela época, né? O mau cheiro era horrível e as doenças se espalhavam assim numa velocidade incrível, né? Quando Shakespeare ainda era criança, aconteceu uma onda de peste bubônica na cidade e muitas pessoas morreram. Felizmente, nosso Will não estava entre elas. Ufa! O pai de Will se deu muito bem nos negócios. Suas luvas faziam o maior sucesso e ele começou a ganhar muita grana. No paralelo, ele ainda tinha o negócio de emprestar dinheiro cobrando juros. Um negócio legal, hein? Funcionava assim, ó. Alguém emprestava, né? Alguém ia lá, estava precisando de dinheiro e pedia 100 dinheiros emprestados, né? Para o pai de Will, que depois exigia que o devedor devolvesse 120 dinheiros na hora do pagamento. O nome disso é usura. E quem pratica é chamado de agiota. Não tem nada a ver com agiota, não. Os caras eram bem espertinhos, ao contrário, eram muito espertos, né? E viviam de explorar a necessidade alheia. O fato é que o pai do nosso poeta acabou por se tornar uma pessoa muito importante na cidade e chegou a ser uma espécie de prefeito local. Shakespeare foi matriculado na escola e teve suas primeiras lições de latim. Naquela época, era muito importante saber ler e escrever em latim. Quase todas as obras literárias importantes eram escritas em latim. Também foi nessa época que Shakespeare provavelmente teve o seu primeiro contato com o teatro. Em 1590, já com 26 anos, Shakespeare, nosso Will, começou sua carreira de dramaturgo. Mas ninguém sabe ao certo quais foram as primeiras peças escritas por ele. O mais provável
é que tenha sido o drama histórico Henrique VI, que foi dividido em 3 partes, 1, 2 e 3. Cada parte era uma peça completa e contava a história da Guerra das Rosas, uma guerra civil na Inglaterra pelo direito ao trono. O sucesso foi muito grande e Will e sua companhia ganharam muito dinheiro. Em 1592, Will escreveu Ricardo III, um dos vilões mais malvados da sua obra. Ricardo é um nobre ganancioso que não mede esforços para se tornar rei. Com seu corpo deformado por uma corcunda, Ricardo parece ter também uma deformação de caráter. Aos poucos, ele vai eliminando todos os que estão ao seu caminho rumo ao trono. Irmãos, sobrinhos, amigos, ninguém escapa da sua louca corrida pela coroa. Apesar de ser baseado num personagem que realmente existiu, o Ricardo III de Shakespeare é bem diferente do real, que, ao que tudo indica, não era assim, né? Primeiro que ele não era um corcunda e também não era tão malvado assim, né, como Shakespeare retrata. Mas o que importa no teatro de Will é a dramaticidade e o efeito que isso causa no espectador. No teatro, a ficção é muito mais interessante do que a história com H maiúsculo. Por isso, Ricardo III é um vilão que o público adora odiar. Ele é sagaz o suficiente para contar ao público tudo que ele vai fazer e ainda se gabar de suas realizações de uma forma bem-humorada e cruel. Não é à toa que o pessoal vibra quando, ao final, abandonado até pelo seu cavalo, ele é derrotado no campo de batalha. É dele a famosa fala: um cavalo, meu reino por um cavalo. Peças de sucesso, teatros lotados, bilheterias bombando, tudo maravilhoso, né? Só que não. Em 1593, as coisas ficaram muito ruins para o lado da galera do teatro. A peste estava de volta a Londres. A doença se espalhava com muita facilidade e as pessoas morriam aos montes. Naquele tempo, já se sabia que as aglomerações podem espalhar ainda mais a doença. E as autoridades ordenaram o fechamento dos teatros até que as mortes caíssem ao número de 50 por dia. Opa! Alguma semelhança com o que estamos vivendo hoje? Sem poder trabalhar no teatro, Will deve ter se dedicado a escrever poemas e sonetos. O cara era um craque nessa arte também. Imagine que ele criou por volta de 2.000 novas palavras em suas peças e poemas. Por conta da peste, os teatros de Londres ficaram fechados até 1594. A maior parte das companhias desapareceram, trazendo grande sofrimento para os atores, autores e toda a galera que vivia dessa arte do teatro, né? Dentre as pouquíssimas companhias que restaram, estava uma chamada Os Homens do Camarista do Rei. E adivinha quem era o dramaturgo, o ator e sócio dessa companhia? Tan, 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 tan. Sim, ele mesmo, nosso querido e talentoso William Shakespeare. Os Homens do Camarista do Rei, como todas as companhias de teatro da época, eram um verdadeiro clube do bolinha. Naquele tempo, as mulheres podiam assistir às peças, mas eram proibidas de subirem ao palco. E quem fazia os papéis femininos? Toda a companhia tinha um elenco de garotos aprendizes que por ainda terem a voz fina, representavam os papéis das mulheres, né? Das rainhas, enamoradas, criadas, mães, etc. Dá até para imaginar quantos talentos femininos ficaram escondidos por causa desta atitude machista, não é verdade? A peste também obrigou as companhias a se estabelecerem na cidade de Londres e pararem de viajar tanto pelo país. Para isso, elas precisavam ter um repertório maior, já que o público era mais restrito e ansiava por novidades. Deve ser por isso que o nosso querido Will escreveu tantas peças. Entre elas, a história de amor mais conhecida, lida e assistida de todos os tempos, Romeu e Julieta.